Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de iniciar agradecendo muito a Ana e a Cláudia pelo convite, ao Jean aqui pela mediação do debate. É um prazer estar com vocês também aqui na mesa. Eu me propus, quando foi feito o convite, eu imaginei que eu poderia ter uma colaboração a respeito da discussão do tema, que colocasse em perspectiva alguns fenômenos, né, da agitação, de propaganda política em diferentes contextos históricos, reconhecendo que é muito difícil fazer isso, porque, de fato, você tem características marcantes, né, que diferenciam uma produção de propaganda política nos anos 30 na Europa, principalmente na Alemanha, que é o caso do texto que eu vou citar, e o Brasil da atualidade. Então, sei que a colocação dessa questão ela exige um cuidado muito grande, né, para você ter em mente as diferenças que são colocadas, mas eu imaginei que ela possa ter um interesse pelo seguinte sentido, e aqui eu vou tentar entregar, vamos dizer assim, quais são os dois argumentos principais do que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. O primeiro deles é que a camada do problema sobre as fake news que eu gostaria de abordar não é propriamente o material em si, né, que falseia alguma realidade fática, objetiva, ou que constrói de maneira equivocada, deliberada ou não, né, notícias que vão ser usadas na disputa política. O que me interessa é vamos dizer, a racionalidade anterior à produção desse material e que tipo de benefício a luta política ela causa, ou seja, qual é o sentido em que essas mensagens são criadas e que tipo de instrumento, né, ela permite com que seja mobilizado na disputa política. Então, esse que é o primeiro ponto. O segundo é tentar mostrar que a parte fundamental do efeito, né, das fake news é uma disputa em termos de valores, uma disputa moral. E aí vou querer falar um pouco sobre isso. Talvez, então, aqui, também ainda de maneira introdutória, diferenciando que até pela forma pela qual esse termo ele tem se popularizado, enfim, ele tem sido usado em contextos muito diversos, né, o termo das fake news. Então, ele pode ser usado tanto quando você tem alguma discordância em relação à interpretação de algum fenômeno, e aí a gente entraria num debate muito difícil a respeito, por exemplo, de relações de causalidade, né? Então, por exemplo, você tem a crise econômica brasileira, o que a explica? E aí você tem um debate legítimo entre economistas, enfim, entre estudiosos da área, que vão tentar colocar de quem é a culpa de um número enorme de desempregados no Brasil. Ao fazer esse tipo de debate, é comum que alguns dados sejam questionados, é comum que alguns argumentos sejam relativizados, e eu não imagino que a ideia de fake news seja boa para ser colocada nesse tipo de disputa. Ela é mais interessante, a meu ver, quando é possível identificar um processo mais amplo, né, de criação, disseminação e recepção dessas ideias que tem como objetivo a disputa política que vai colocar em questão principalmente alguns valores e um conteúdo moral do debate. Se é deliberado ou não, às vezes até não interessa tanto, embora eu estou aqui pensando naquelas formas deliberadas de ação, que são aquelas que têm um empreendimento por detrás delas, né? Estou dizendo isso porque, do ponto de vista, como fenômeno social, vou contar aqui só um caso que, à época das eleições, para mim, me chamou muita atenção, quando eu estava conversando com uma pessoa e, ao tentar contornar um pouco os pontos mais polêmicos que estavam sendo discutidos na eleição, em determinado momento apareceu a questão do kit gay que teria sido produzido e enviado pelo Ministério da Educação, no caso liderado pelo Fernando Haddad.
O que me chamou a atenção é que a forma pela qual a pessoa colocou o tema já começou com a constatação de que, olha, eu peguei esse livro, eu conheço ele, né? Eu vi que ele estava sendo distribuído nas escolas dos meus filhos, então isso não é uma mentira da internet. Eu já peguei no livro, ele tem uma existência material. É interessante porque, evidentemente, ele estava dizendo respeito a um outro livro didático, nem era didático, que falava sobre o tema, não tinha a ver com a conexão que foi feita com o programa do Ministério da Educação, mas aquilo tinha uma existência, uma realidade objetiva tão grande quanto qualquer outro livro existente, né? Algo que também foi muito bem utilizado pelo atual presidente. Não sei se vocês se recordam quando ele foi ao Jornal Nacional da Rede Globo fazer entrevista e pensando, né, que ele sabia que poderia produzir um efeito muito importante para a apreensão daquele argumento que estava sendo dado a respeito do kit gay, quando ele leva o material e pelas regras ali do programa, né, nenhum material poderia ser mostrado, então a câmera ela se afasta rapidamente quando ele levanta o material e na saída do programa ele diz, olha, era um material tão obsceno que nem a Rede Globo pôde mostrar naquele horário. Então vocês imaginam que para um conjunto enorme da população que estava assistindo, aquilo tem uma realidade objetiva, material, como qualquer outra enfim, coisa que você pega e que você poderia usar no debate político de uma forma que a pessoa acha justa, legítima, e, enfim. Bom, então tem muita coisa difícil para tratar sobre o tema, e aí eu pensei, talvez fosse interessante retomar algumas questões que foram verificadas, foram, enfim, estudadas, analisadas no fascismo clássico, principalmente o caso alemão. E o ano passado, a história um pouco começa aqui da proposta da comunicação que eu fiz aqui à mesa. A história começa quando, no ano passado, até em razão de ter identificado em algumas mensagens que eu recebia na internet um conteúdo anticomunista muito comum na história, né, eu comecei a fazer uma pesquisa a respeito dos diversos usos, né, e diversas formas de ação anticomunistas, e acabei chegando a um material disponibilizado em inglês, eu não leio alemão, mas era um material disponibilizado em inglês que traduzia um artigo publicado em 1932 numa revista de propaganda nazista, né? Era uma revista de propaganda do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, dedicado aos seus oradores, aos seus militantes, né? A sua base que tem que os seus associados que precisam ir às convenções, às assembleias, lutar pelo voto e pela conquista, né, dos corações e mentes das pessoas. E aquilo foi chocante, né, de diferentes maneiras. Graças a um trabalho coletivo em que 4 alunos, 2 da graduação e 2 da pós-graduação, me auxiliaram, nós traduzimos esse texto direto do alemão, né, graças a uma colega doutoranda aqui do IFISH, a Laura Luede, ela conseguiu o original na Alemanha, nós fizemos a tradução, ainda não está publicado, e esse texto ele se chama Nossos Oradores na Luta Antimarxista, um balanço de um ano eleitoral. 1932 é o ano em que tem as eleições para o Reichstag, e ali tem uma certa queda da votação no Partido Nacional Socialista, e o texto é basicamente dizendo o seguinte, o que aconteceu e o que a gente tem que fazer para adentrar nas massas. E, principalmente, o problema principal era como que nós conquistamos os corações e mentes da classe operária alemã, algo que a gente não está ainda muito presente. É até um pouco doído, né, porque no começo do texto olha, parte importante de pequenos proprietários, e a classe média já está com a gente, então não vamos nos preocupar muito com isso. A dificuldade vai ser chegar na classe trabalhadora. E naquele contexto, a classe operária era organizada sindicalmente, né, e politicamente por partidos de inspiração socialista ou comunista, com forte influência do marxismo, seja o Partido Comunista da Alemanha, seja o Partido Social Democrata.
E por que esse texto ele tem uma importância na questão que eu estou aqui tentando trazer para a atualidade? Por três razões que me parecem muito fundamentais para a explicação do presente. Primeiro, se faz um uso instrumental da análise de classes para que ela consiga informar um discurso específico e particular para a classe trabalhadora, que a conduza ao nacionalismo pretendido pelo Partido Nacional Socialista, pelo Partido Nazista. Ou seja, fazer análise de classe, ela é um instrumento da ciência social que pode ser usado para diversas finalidades. E esse texto é um exemplo de que, para ganhar força política, o Partido Nazista fez uma análise muito fina, até complexa, das classes sociais. O segundo, para combater, né, aquilo que era a esquerda no período, o autor do texto, Fritz Werther, ele diz o seguinte: é preciso entender que este operariado alemão está cultivado no pensamento racionalista e materialista que o marxismo o influencia, né, o coloca. O que significa que nós temos que combater essas posturas racionalistas e materialistas. E o terceiro, que é o ponto que eu vi ali já a plaquinha dos 5 minutos, mas o terceiro é o ponto que eu quero aqui chamar mais atenção. Eles dizem o seguinte: primeiro, com uma constatação, os militantes dessa esquerda entendem o que significa a vida de um trabalhador. Não adianta você, militante do Partido Nacional Socialista, chegar lá e achar que está numa assembleia universitária. Ele saberá reconhecer quem está ali falseando a realidade, porque ele, de alguma forma, tem uma visão já cultivada até no interior da sua família sobre o significado de uma luta política construída desde baixo. Portanto, o que nós precisamos fazer? Desqualificar moralmente as lideranças dessa esquerda e mostrar que elas que traíram esses trabalhadores ao longo da história. E aí começa toda uma discussão a respeito de como fazer isso. Está acabando aqui meu tempo dessa primeira intervenção, e depois, claro, eu vou pegar todos esses temas e jogar para o que eu imagino ser importante analisar no presente, mas para ficar muito claro assim, o ponto principal da minha argumentação é o seguinte: eu até reli nessa semana um ensaio, um grande ensaio que eu encontrei de um cientista político espanhol chamado Inácio Sánchez Cuenca. Ele tem um livro muito controverso, polêmico, chamado A Superioridade Moral da Esquerda. Qual que é o grande argumento dele? Ele diz o seguinte: olha, com isso eu não estou querendo dizer que a esquerda não tenha dentro das suas fileiras corruptos, pessoas violentas, pessoas que provocaram catástrofes. Não é disso que se trata. Conservadores, liberais, socialistas e comunistas, todos eles têm os seus que provocaram algo que você não pode justificar moralmente. Mas a grande questão é: que tipo de moral é defendida por cada uma dessas grandes tradições políticas? E ele argumenta algo que é um pouco óbvio, que é: por mais que os projetos da esquerda não tenham conseguido efetivar os seus princípios e valores, aquilo que ela defende tem uma superioridade moral muito grande, por uma questão que tem... Bom, aqui a gente pode conversar bastante sobre isso, mas, principalmente, defesa da justiça social, defesa da igualdade, defesa de uma sociedade em que você não deixe os outros para trás, né? Por mais que você não consiga realizar isso historicamente, por mais que seja pervertido, colocar essa questão moral na disputa política, ela cria um campo de conflito em que é preciso apresentar algo, para aqueles que recusam a esquerda, é preciso apresentar algo que seja tão forte quanto. Eu queria terminar dizendo o seguinte: qual é o lado que acho que nos coloca no mesmo problema histórico que estava sendo enfrentado na Alemanha dos anos 30, quando os nazistas olham os liberais e dizem: esses daqui não têm nada a oferecer para a sociedade. Eles não têm como enfrentar o marxismo, não têm como enfrentar a esquerda. Por quê? Porque eles não têm um projeto de sociedade.
a luta, enfim, dos indivíduos, e aí são várias maneiras, né, de justificar e naturalizar a desigualdade, e imaginam que aquilo não vai ter uma força moral. O que significou a ascensão do fascismo histórico? Recuperar um sentido de comunidade que essa sociedade moderna liberal estaria perdendo, um sentido de modernidade, um sentido de comunidade que eles quiseram fundar dentro de uma noção de uma nação homogênea, racialmente constituída, e que pudesse, portanto, trazer o bem comum de volta, dado todos os conflitos que foram feitos pelo livre jogo do mercado e das forças capitalistas. Era como se eles estivessem dizendo, para fazer frente aos princípios morais da esquerda, nós precisamos de uma noção de bem comum também. E o texto termina com a ideia nazista de que o bem comum vem antes do bem individual. Né? Então, esse é o ponto de uma disputa moral que ela tem uma existência muito marcante, né, no fascismo histórico, e aí, um pouco na volta, eu tentarei mostrar as semelhanças e diferenças dessa questão na análise do comportamento e do debate político, em que inclui as fake news agora no Brasil.